Nada, nem ninguém melhor do que um pastor para descrever o significado, a importância e a responsabilidade em ser escolhido para servir, ministrar, cuidar, orientar, ensinar, admoestar o rebanho de Cristo. Podemos achar os mais variados significados da palavra pastorear em dicionários seculares, bíblicos, teólogos falando, autores cristãos diversos podem fazer as suas descrições, mas nenhuma delas conseguirá exprimir o real significado da missão que o sumo pastor colocou em suas mãos. Cuidar do rebanho de Cristo, daquele que deixou a sua majestade, que se fez homem, que veio aqui entre nós e andou pelas estradas poeirentas, que curou enfermos, que libertou cativos, aquele que perdoou pecados e que foi a maior e mais bela expressão do amor em vida, derramou seu sangue na cruz e teve o seu corpo moído pelas nossas iniquidades. Cuidar do rebanho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores é a missão que o Deus soberano escolheu colocar em suas mãos. Uma missão, um chamado, que se inicia muito antes de um convite de alguém, porque é uma prerrogativa divina. A exemplo do profeta Jeremias, começa no ventre da sua mãe. Antes que te formasse no ventre, te escolhi. E antes que saísses da madre, te santifiquei. Dentre muitos, o Senhor o escolheu. Passa pelo chamado a um homem de lábios impuros, que vive no meio de pessoas impuras. Nenhum pastor é perfeito. Nenhum pastor é infalível, porque é homem de carne e osso, sujeito a tudo o que vivemos, e assim como o profeta Isaías, submisso ao Deus Altíssimo, é a brasa do altar que purifica a boca usada pelo Senhor para a orientação do seu povo. A figura do pastor é primordial para que a igreja alcance os seus propósitos. Jesus, o bom pastor, é o modelo a ser seguido. A leitura que nós fizemos inicialmente, em Atos 20, 28, diz assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Como imaginar tamanha responsabilidade com a noiva de Cristo? O amor sacrificial de Jesus é a base para todo e qualquer pastorado. A função do pastor ovelhas no Oriente Médio antigo era cuidar para que todas elas vivessem de forma saudável. Isso exigia algumas qualidades do pastor: dedicação, paciência, cuidado e vigilância. Dedicação. Os pastores passavam longos tempos com as ovelhas, longe das suas casas, de acordo com as estações e as necessidades delas. Às vezes a gente imagina que o pastor só saía de manhã com as ovelhas, pastoreava, voltava de tarde, ia dormir na sua casa, quentinho, com a sua família. Mas não era bem assim. Os pastores passavam longos tempos fora de casa, conforme as estações, e tinham que levar os rebanhos para vários lugares. Não era um dia aqui, outro lá. E isso fazia com que eles ficassem fora das suas famílias, longe das suas famílias, de acordo com as necessidades das suas ovelhas. Busca por pastos e fontes de águas limpas e calmas. O pastor era responsável pela palavra.
pela comida. Para nós é a palavra. O pasto verdejante da ovelha, para ela não comer nada que pudesse fazer mal para ela. Era Ele que escolhia o pasto. Assim é conosco. O Senhor escolhe a palavra que vai dar ao pastor da igreja para falar com a igreja. Ele é responsável pelo nosso pasto. E nós somos responsáveis por nos alimentarmos desse pastinho verde. Para não pular a cerca e comer erva daninha em outro lugar. As águas limpas, porque as ovelhas precisavam de águas calmas, tranquilas. Elas não sabiam discernir se a água era limpa, se era boa para beber. Será que nós, às vezes, sabemos discernir sozinhos se a água é boa ou não para beber? O pastor está aí para nos orientar. Locais com abrigos adequados para proteger do frio e das chuvas. Era isso que o pastor fazia quando estava pastoreando. Procurava lugar adequado. Construía o aprisco para a ovelha. Protegia para que ela não fosse atacada. Isso levava tempo. Dedicação. Em Gênesis 31:40 diz assim: de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. Essa palavra é de Jacó. Jacó falando a Labão de quando ele cuidava das suas ovelhas, dos seus rebanhos, que ele trabalhou muito por por Labão, para cuidar das suas ovelhas, a ponto de ser consumido de dia pelo sol quente, de noite pelo frio, e ali dizia que o sono fugia dos olhos. Sabe por quê? Porque o pastor tem que ficar à porta do aprisco para cuidar enquanto as ovelhas estão lá descansando. E às vezes, quando tem vários rebanhos próximos, os pastores até trocavam um ou outro para poder descansar um pouquinho e poder cuidar, e poder o outro cuidar das suas ovelhas. Fugia-lhe o sono. Será que os nossos pastores perdem o sono também, cuidando das suas ovelhas? Dedicação requer abdicação e renúncia. Quando você é chamado para o trabalho pastoral, uma das coisas que com certeza tem que se abrir mão é a abdicação de muitas coisas, deixar muitas coisas de lado e renunciar a muitas coisas também. Talvez abdicar mão de estar com a família, de algumas comemorações, de viagens, de momentos juntos, para poder atender ao rebanho de Cristo. Paciência e cuidado. O pastor tinha que ensinar as ovelhas a lhes obedecer, segui-lo e a reconhecer a sua voz, e contá-las ao final da tarde e ver como elas estavam. Olha que interessante, irmãos. As ovelhas eram ensinadas a obedecer o pastor de forma que elas reconheciam a sua voz. E ali, em alguns lugares que eu pesquisei, dizia que os pastores, eles tinham uma relação tão próxima com as suas ovelhas, que ele chegava a dar nome a elas. E elas as reconheciam pela voz. Então, ele ia à frente do rebanho, fazendo sons, às vezes cantando algumas músicas, para que as ovelhas o seguissem. As ovelhas, elas não têm muito senso de direção. Então, precisava que o pastor estivesse à frente. Elas não têm percepção de perigo. Elas são muito dóceis. E enxergam pouco. No máximo, até 10 metros, elas enxergam bem. Depois, elas não enxergam mais. O pastor tem que estar junto com elas. E é interessante também que eu vi um dos relatos que dizia assim, que as ovelhas, elas criavam essa relação tão próxima com o seu pastor a ponto de reconhecer a sua voz e responder a ele, que quando não se trocava de pastor de rebanho, porque elas tinham dificuldade de aceitar o pastor novo. Qualquer semelhança é mera coincidência? A gente, às vezes, tem dificuldade de aceitar o pastor novo, né? Não quer trocar, fica o tempo, acostuma. As ovelhas eram assim. Não queriam trocar. Aí, às vezes, eles preferiam mandar elas para serem
para o matadouro, né? Do que trocar de pastor, porque elas não se acostumavam, não obedeciam. Olha que coisa. Proximidade, estar perto. Aí, ele tinha que contá-las ao final do dia. Sabe como ele fazia isso? Ele ficava à porta do aprisco, colocava uma vara e elas passavam por ali uma a uma. Mas não era só contar e olhar. Era examinar para ver se elas estavam bem. Se elas não precisavam ser tratadas, cuidadas com alguma coisa. Se elas tinham alguma ferida, eles precisavam cuidar daquela ferida, tratar aquela ferida. Cuidado é isso. Às vezes você pode pensar assim, quando você chega, e hoje eu cheguei e olhei de novo, o pastor estava com a diaconisa Zildeli ali na porta. Ele não fica ali à toa na porta no sábado de manhã. Tenho certeza que ele tem um propósito quando ele está ali. Não é só para pegar na sua mão e te cumprimentar com a paz do Senhor. Porque quando ele te cumprimenta com a paz do Senhor, ele te olha nos olhos, ele vai conhecer um pouco mais de você e ele já vai saber como você está. Ele vai perguntar da sua família, ele vai perguntar de você. Ele faz perguntas específicas. Ele te examina. Porque isso é cuidado. Cuidado é olhar além da aparência. E talvez, como eu estou olhando vocês aqui, para mim, eu só estou vendo a aparência de vocês. Mas o pastor não. Ele olha outras coisas. Ele olha as necessidades que as ovelhas têm. Paciência requer, muitas vezes, resignação. Resignação quer dizer que, muitas vezes, pastores passam por dissabores. Situações desagradáveis. Nem tudo são flores. Cuidado, olhar além da aparência. Vigilância. O pastor tinha que vigiar, cuidar das ovelhas. Protegê-las de hienas, chacais, lobos. E mesmo durante os deslocamentos, cuidar para não se perderem. Os pastores arriscavam suas vidas pelas suas ovelhas. A exemplo, nós temos lá em 1 Samuel 17, 34 e 37, o próprio Davi, pastor de ovelhas, falando que ele enfrentava o quê? O leão, o urso, para poder proteger as suas ovelhas. Que ele arrancava a ovelha deles. Não era assim? Era a vida dele que ele estava colocando em risco. Dormir em pouco para cuidar, ou mesmo revezar para ficar atento. E aí eles tinham a vara e o cajado. A vara era para proteger e o cajado era para guiar, para dar direção, ou até mesmo para resgatar alguma ovelhinha que se desviava do caminho e tinha que ir lá pregar ela, trazê-la de volta. E aí a gente entende, o significado da vara e do cajado como proteção e como disciplina. E às vezes o pastor precisa usar a vara e o cajado com as suas ovelhas. Mesmo quando ele passava pelo vale da sombra da morte, como diz no Salmos 23, Vales profundos, ruas estreitas, com muitos animais perigosos. O pastor estava ali, vigilante no que estava acontecendo ao redor, para que as suas ovelhas pudessem passar em segurança. Era assim que ele trabalhava. Vigilância requer zelo com a palavra. Tempo de oração e discernimento do Espírito Santo. Para os dias de hoje é isso. Zelo com a palavra. Tempo de oração. Porque tempo de oração leva ao mover e ao agir do Espírito Santo. E discernimento é o Espírito Santo que dá. Quais os lobos que nos cercam hoje? Quais os chacais? As hienas. Com certeza, o pastor sabe quais são os lobos e as hienas que estão ao redor do seu rebanho. Aquilo que nos cerca. Aquilo que é perigoso para nós. Então, muitas vezes, quando ele te chama num canto e te fala algo, preste atenção. Que é discernimento do Espírito Santo.
Mas o que nós, como igreja de Cristo, podemos fazer pelos nossos pastores? Qual deve ser a nossa postura diante daquele que foi escolhido para nos apacentar? A palavra do Senhor tem a resposta. A Bíblia tem resposta para todas as nossas perguntas, né? E ela está lá em Hebreus 13, 17, se alguém quiser abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura. A palavra do Senhor vai dizer assim: obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam pelas vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Nós lemos esse texto hoje na classe dos adolescentes, porque a lição de hoje falava sobre autoridade. E esse era um dos textos que nós trabalhamos com os nossos adolescentes. É interessante prestar atenção ali em duas palavras. O texto diz assim: obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles. É a primeira parte do versículo. Obedecei e sujeitai-vos. Não dá a entender que é a mesma coisa, obedecer e sujeitai-vos? Parece que está repetindo. É interessante, irmãos, que a palavra obedecer, ela tem um significado. Dentro do latim, da onde ela é a origem dela, né? A nossa palavra, obedecer, ela significa obedi audire. Ob audire. Me perdoe o meu latim ruim. Ob audire. E aí, ela significa audiência, audição. O prefixo ob indica inclinação, ou seja, a palavra obediência, na sua origem do latim, quer dizer você inclinar-se para ouvir. Olha que interessante. Inclinar-se para ouvir, voltar-se para ouvir. E aí, no hebraico, o verbo traduzido como obedecer é shema, e quer dizer dar ouvidos a. Olha que interessante a palavra do Senhor. Dar ouvidos, inclinar-se a ouvir. Você tem se predisposto a ouvir? A dar ouvidos ao que o pastor da sua igreja fala? Em tempos que a gente vive em correria, né? A gente mal presta atenção, muitas vezes, nas coisas que passam à nossa frente. Quem dirá ouvir com atenção? Mas é isso que a palavra do Senhor está dizendo para nós, ovelhas. Incline-se para ouvir. E aí, na sequência, ele vai dizer, sujeitai-vos. E aí, o sujeitai-vos vem de submisso, de submeter. E aí é que complica, né? Sujeitai-vos, submeter-se, se colocar à disposição de obedecer ali ao que a pessoa está falando. Em tempos que nós somos controladores, ou queremos controlar tudo, queremos fazer a nossa vontade, o egoísmo reina, o ego fala mais alto. Se submeter, ser submisso a alguém, é o que a palavra do Senhor está falando. Ser submisso quer dizer estar pronto a abdicar da sua vontade e dos seus desejos. Nem sempre as nossas vontades, os nossos desejos são a vontade e os desejos do Senhor. E às vezes nós precisamos de pessoas, inclinar os nossos ouvidos para ouvir pessoas que tenham mais sabedoria do que nós. Então, quando você ouvir essa palavra submissão, pense exatamente nisso. Se os teus desejos e as tuas vontades atendem à vontade do Senhor. Relaciona-se também a tratar de forma digna. Ser submisso é tratar o outro de forma digna. E aí, se a gente voltar lá no texto, obedecei e colocar assim, incline-se para ouvir os seus pastores,
Vamos colocar assim no texto? Né? Volte-se para ouvir os vossos pastores, né? E deixem de fazer as suas vontades. E preste mais atenção, trate-o com forma mais digna, porque eles são responsáveis pelas vossas almas, eles darão conta delas. Olha o quão é importante. Você tem ouvido e submetido ao seu pastor? A autoridade dos pastores é dada por Deus, não é dele, não é de homens, não vem de um outro pastor, vem do sumo pastor. Todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorear. É isso que a palavra de Deus diz. Se o ensino é de acordo com a palavra, se a orientação é conforme a palavra, se a conduta do pastor é de acordo com a palavra, se o evangelho que ele prega é a verdade, e se a condução da igreja está sendo cristocêntrica, a ordem é clara: obedecei e sujeitai. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicata honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Está lá em 1 Timóteo 5,17. É a palavra do Senhor. Eles cuidam das nossas necessidades e vão dar conta delas a Deus. Que responsabilidade. É uma responsabilidade muito séria, que está nas mãos dos nossos pastores. E aí eu te pergunto, igreja, sua conduta tem sido de obediência, de submissão, de respeito e de honra a esses homens que vão dar conta diante de Deus do seu rebanho? Já imaginaram tamanha responsabilidade que é dada às mãos de uma pessoa? A confiança que o Senhor tem e como é feita essa escolha lá no ventre da mãe, como aconteceu com Jeremias. Aí, diz assim a palavra: se vocês obedecerem, na sequência do versículo, eles farão um trabalho com alegria. Mas, se vocês não obedecerem, eles trabalham com tristeza. E algumas traduções diz gemendo. E isso não ajudará vocês em nada. Horrenda coisa você saber que alguém desenvolve o seu trabalho com tristeza e gemendo por causa de você. Eu não gostaria de estar nessa lista. De saber que pastores gemem, choram, se entristecem por causa daquilo que eu faço como ovelha. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. É a Bíblia. É ela que nos orienta. Aí, em um dos comentários que eu pesquisei, tinha um parágrafo muito interessante que eu vou compartilhar com os irmãos. A tarefa deles já é bastante pesada. Ele estava falando a respeito do pastor, né? A tarefa deles já é bastante pesada. Não vamos colocar um peso maior sobre os seus ombros. Ainda mais sério do que desprezar os pastores é desprezar a Deus que o colocou esta responsabilidade sobre eles. Os leigos dos nossos dias, que desejam minar a autoridade dos líderes e que estão buscando eliminar a linha entre clero e laicato, deveriam ler cuidadosamente esta passagem e lembrar que a ordem eclesiástica que estabeleceu o clero na igreja não foi inventada por eles, foi estabelecida por Deus. E isso é muito importante. Que nós possamos pensar, reler em casa, né? E se a gente tem, às vezes, alguma dúvida,
nós precisamos olhar com carinho e entender que é a autoridade do Senhor. É a autoridade que vem do alto. As autoridades, a liderança que não é estabelecida por Deus, cai por terra. Mas a que é estabelecida por Deus permanece, porque foi ordem dele. Vamos abençoar os nossos pastores. Vamos orar pela vida deles. Não queira ser motivo de dor ou de tristeza, mas sim motivo de alegria. Cooperar, nos dispor a facilitar o trabalho deles. Qual a frequência com que você ora pelo pastorado da sua igreja? Essa é uma avaliação para você aí. Quantas vezes você ora pelo pastorado da sua igreja durante a semana? Quantas vezes você já pegou o seu celular e falou assim, eu vou mandar uma mensagem de carinho e de amor para o pastor da minha igreja? Eu vou mandar uma mensagem para ele, eu vou fazer uma oração para ele aqui e vou mandar. Você já fez isso? Lá na sua casa? Fala assim, eu vou gravar uma oração, vou orar pelo meu pastor, agora vou mandar uma oração para ele. Vou mandar uma oração pelo presbítero da minha igreja. Vou mostrar que eu estou orando por ele. Vou dar uma palavra de apoio para ele. Já pensou se todos nós que temos celular agora, nesse exato momento, resolvêssemos pegar o nosso celular aqui e mandar uma mensagem de carinho e de amor para o pastor e para os presbíteros aí da nossa igreja? Será que eles iriam se alegrar? Será que iria se surpreender? De repente, um dia ele está lá, tranquilo em casa, toca lá, o celular, ele olha, pega a mensagem e fala, olha, será que é algum problema? Aí abre a mensagem e fala, Senhor, pastor, estava aqui orando, lembrei do Senhor, quero fazer uma oração para o Senhor, vou orar aqui, ó. E ele abre e é uma oração. Ou abre e é um texto bíblico. Ou abre e é uma frase sua, da mais simples possível. Nada elaborado. Ele iria se alegrar. Eu quero convidar vocês a ler, a abrir as suas Bíblias em 1 Filipenses 1. Em 1 Filipenses, não, perdão, Filipenses capítulo 1. Eu vou ler com vocês ali o versículo 3 ao 8. Quando eu li essa passagem, falei como é bom o que a palavra do Senhor reserva para nós. Né? E aí nós não podemos esquecer que Paulo também era pastor. Pastoreava muitas igrejas. Né? Enfrentava muitos dissabores. Com certeza teve muitas horas de sono perdidas. E abdicou a muitas coisas para poder cumprir o seu chamado. E aí, lá em Filipenses, no versículo 3, olha o que ele vai dizer para a igreja do Senhor. A minha tradução é a tradução da linguagem de hoje, então, mas é bem interessante. Ele diz assim, sempre que penso em vocês, eu agradeço ao meu Deus. E todas as vezes que oro em favor de vocês, oro com alegria. Por causa da maneira como vocês me ajudaram no trabalho de anunciar o Evangelho, desde o primeiro dia até hoje. Pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Vocês estão sempre no meu coração, e é justo que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois vocês têm participado comigo desse privilégio que Deus me deu. É isso que vocês estão fazendo agora, que estou na cadeia, e foi o mesmo que me fizeram quando eu estava livre para defender e anunciar com firmeza o Evangelho. Deus é testemunha de que estou dizendo a verdade, quando afirmo que o meu grande amor por todos vocês vem do próprio coração de Cristo Jesus. Linda a oração e as palavras de Paulo, né? Alegre, feliz em orar pelo rebanho de Cristo.
tamanha responsabilidade. Que nós também possamos ser bênçãos na vida dos nossos pastores. Que nós possamos fazer com que eles desenvolvam o trabalho deles com alegria, não com tristeza e nem com gemidos. Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Eu quero orar. Vamos orar, Igreja do Senhor. Mas faça essa oração pensando nas vidas que fazem parte do nosso pastorado, nas pessoas que estão envolvidas no pastorado da Igreja do Senhor, na responsabilidade que está nas mãos deles, porque não é um rebanho simples, é um rebanho que foi comprado com sangue vertido na cruz. É algo muito sério, de extrema responsabilidade. Vamos orar ao Senhor nosso Deus? Santo eterno Deus, Pai querido, Pai de amor, Pai de misericórdia, Pai bondoso, Tu és o nosso Deus Todo-Poderoso. Nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, alegres nesta manhã, felizes diante do Senhor, porque nós podemos aqui livremente agradecer a Deus, ao Deus Todo-Poderoso, pelas vidas que o Senhor colocou ao nosso dispor, as vidas do nosso pastorado, a vida do nosso pastor e dos nossos presbíteros. Senhor, Tu sabes grandemente como é duro, como é difícil essa vida. O Senhor sabe como é enfrentar as dificuldades do dia a dia, os dissabores do dia a dia. Mas o Senhor também sabe como o coração deles se alegram quando a igreja de Cristo se prostra, se coloca e se dispõe a viver conforme a vontade do Senhor, conforme a sua palavra. Pai, nós queremos neste momento orar a Ti e pedir uma bênção especial sobre a vida de todos os nossos pastores, sobre a vida do pastor Marcos e da sua família, dos nossos presbíteros. Senhor, alcance a eles com o Teu imenso amor, com a Tua imensa graça. Alcance, ó Deus, cercando-os e protegendo, dando a eles sabedoria do Teu Espírito Santo na condução do rebanho. Nós sabemos da responsabilidade que é. O Senhor, o sumo pastor, está na condução de todas as coisas. O Senhor os colocou aqui. E assim nós cremos, porque nós cremos na Tua palavra, cremos na autoridade que vem do Senhor. E temos, Senhor, a alegria em poder dizer quão bom e quão maravilhoso é estar na presença do Senhor e poder compartilhar junto aqui da vida dos nossos pastores e presbíteros. Senhor, nós Te louvamos e Te agradecemos nessa manhã, em nome de Jesus.